Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver os modelos, né, chamado de ARMA e ARIMA, tá? A gente viu nas aulas anteriores, né, os modelos autorregressivos e depois os modelos de médias móveis, né? E o modelo ARMA vai ser basicamente a combinação, né, desses dois outros modelos, né? Só que todos esses, né, eles foram construídos, né, apenas para modelar séries temporais estacionárias. Tá? E aí depois a gente vai ver então o modelo Arima, que vai ser um modelo que a gente pode empregar ele para séries não estacionárias, tá? Então vamos lá, vamos começar pelos modelos ARMA, né? Que seriam então os modelos mistos, né? Misto porque combina autorregressivo e médias móveis, tá? Então vamos lá, um modelo, né, ARMA, né, que vem da tradução do inglês de modelos autorregressivos médias móveis, tá? A gente vai sempre denotar ele por ARMA PQ, né? P sendo o índice da ordem do modelo autorregressivo e Q, né, a ordem do modelo de médias móveis, tá? Bom, então vamos começar pela definição, né? Vamos, né, como, da mesma forma que a gente fez atrás, vamos assumir que os épsilons é um ruído branco com média zero e variância sigma 2. Então, o processo ARMA P e Q, né, ele é definido, né, como sendo dado por essa equação, né? Notem aqui que na primeira parte, né, são os termos de um modelo autorregressivo, né? E na segunda parte são os termos de um modelo de médias móveis, né? E claro que os coeficientes, né, os φs e os tetas, né, são os coeficientes, são os nossos parâmetros, né, as nossas constantes, tá? Lá atrás a gente tinha conversado um pouco ainda sobre, né, uma situação em que o processo tem uma média diferente de zero, tá? Só vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais a fundo como que isso ficaria, tá? Então vamos, em um primeiro momento, assumir que a série xt ela tem uma média constante, né? Constante porque a gente está assumindo que é um processo estacionário, né? Então ela tem uma média constante dada por μ, tá? E diferente de zero, né? Aí eu tinha comentado lá atrás que a gente poderia aplicar o processo autorregressivo para a série descontada da média, né? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se a média é μ, né? A série descontada da média, né? Então basicamente a gente vai subir aqui em cima e todo lugar que tem x a gente vai descontar o mi dela. O mi a gente vai trocar por x menos mi, tá? Então, fazendo isso na equação de cima, a gente chega nessa equação, tá? Bom, e aí notem, né, que todos os termos que tem mi, a gente pode, né, a gente pode pôr o mi em evidência, né, juntar todos eles, né? Aí a gente chega nessa equação de baixo, onde aqui fica o termo alfa, né, que é dado por essa equação aqui, né, simplesmente colocando o mi em evidência, né? Então, quando o processo tem média diferente de zero, né, a única diferença é que surge aqui um intercepto, né? Esse alfa é chamado de intercepto. Tudo bem? Bom, mas para fim de continuar simplificando, né, continuar trabalhando no formato mais simples, né, nos próximos slides a gente vai continuar assumindo, né, que a média do processo é zero, ou seja, a gente vai continuar assumindo que o mi é zero. Tá? Da mesma forma que a gente fez lá atrás, né, que a gente escrevia os autorregressivos, médias móveis em função daqueles polinômios, aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Então, fazendo, né, o mesmo que foi feito lá atrás, aqui multiplicando o x fica o polinômio autorregressivo, né? E multiplicando a série dos épsilons fica o polinômio de médias móveis, né? Onde os dois são dados por essas duas equações. Tá? Então vamos lá, vamos ver os pontos importantes, né, do modelo ARMA PQ. Tá? Primeiro deles, esse processo ele é estacionário, né? O critério para ele ser estacionário é o mesmo critério dos modelos autorregressivos. Tá? Então ele é estacionário se as raízes lá
né, do polinômio autocaracterístico estão fora do círculo unitário. Tá? E para ele ser inversível, o critério é o mesmo de médias móveis. Né? Então, esse processo é dito inversível, né, se as raízes do polinômio de médias móveis estão fora do círculo unitário. Tá? Bom, o próximo é um tanto quanto óbvio, né? O item 3. O arma P zero, né, corresponde ao modelo autorregressivo de ordem P. E da mesma forma, o modelo arma 0Q equivale, né, vai corresponder ao modelo médias móveis de ordem Q. Tá? Bom, vamos para o item 4, então. Parcimônia, né, a gente diz que o modelo ARMA ele é ele costuma ser mais parcimonioso do que o modelo autorregressivo ou o modelo de médias móveis. Tá? Isso ocorre porque, né, em situações que demandavam, por exemplo, um processo autorregressivo de uma ordem grande, né, digamos assim, um autorregressivo de ordem 5 ou 6, tá? Aqui, né, quando a gente trabalha com modelos armas, né, raramente a gente vai precisar trabalhar com uma ordem maior do que o arma 1.1, tá? Para a maior parte das séries que a gente for trabalhar, o arma 1.1 será suficiente, tá? Em algumas situações a gente vai precisar usar lá um arma 2.1, um arma 1.2 ou ainda um arma 2.2, mas isso é bastante raro, tá? A maior parte dos casos o arma 1.1 então será suficiente, tá? Bom, claro que nem tudo são flores, né? Um dos problemas, né, que fazem parte dos modelos armas é o chamado de redundância na parametrização. Tá? Isso vai ficar bem claro aqui no exemplo. Tá? Isso ocorre, né, a redundância, quando os polinômios, né, lá autorregressivo e o de médias móveis, né, quando os dois compartilham o mesmo fator, né, e isso diz que o modelo pode ser simplificado. Tá? Então vamos ver um exemplo onde isso ocorre. Então vamos considerar um modelo arma 2.1, né, dado por essa equação que está aqui embaixo. Tá? Aí a gente consegue escrever esse processo, né, em função do, do operador de retardo, né, nesse formato aqui de baixo. Tá? Então, né, incluindo aqui o operador de retardo, né, passando tudo para a esquerda que multiplica o x e deixando à direita que multiplica o y, a gente chega nessa equação. Tá? Que por sua vez, esse polinômio, né, autorregressivo aqui do lado esquerdo, né, a gente consegue fatorar ele em função das raízes, né? A gente chega nessa equação aqui de baixo, tá? E aí notem, né, que esse termo 1 menos meio b, né, apareceu tanto do lado esquerdo, né, dessa equação, quanto do lado direito. Ah, pessoal, desculpa, aqui deveria ter um b multiplicando, tá? Eu comi bola aqui, tá? Então no slide que eu for passar para vocês depois vai estar corrigido, tá? Notem que aqui tem menos meio vezes t menos 1. Então, para eu chegar nessa equação de baixo, aqui deveria estar escrito 1 menos meio b vezes de t. Né? E mesma coisa aqui embaixo, 1 menos meio b, né? E tudo isso multiplicando o de t. Tá? Eu vou corrigir depois, quando for passar o slide para vocês, tá? Então, né? Pensando então que aqui tem um b multiplicando, esse termo apareceria dos dois lados, né? Então a gente poderia cancelar ele. Quando a gente cancelasse ele, né, o que iria sobrar seria isso aqui, ó. 1 menos, né? Seria essa parte, né? E aqui o t multiplicado por 1. Então aqui ficaria 1 menos 1 terço de b, né? Xt igual a epsilon. Só que isso aqui corresponde ao modelo mais simples, né? Isso aqui corresponde ao modelo autorregressivo de ordem 1. Tá? Em outras palavras, esse modelo que está escrito aqui em cima, né, ele está super parametrizado, ele está escrito como modelo ARMA 2.1. No entanto, né, os parâmetros têm redundância, né, e esse modelo aqui, ele corresponde ao modelo autorregressivo de ordem 1. Tá?
Bom, vamos lá, vamos para o próximo item, né? Se a gente então verificar a condição de estacionalidade, né, o modelo ARMA, né, como ele é estacionário, ele pode ser escrito como modelo médias móveis de ordem infinita, tá? Que seria dado aqui por essas equações, tá? Então, na aula anterior, a gente viu, né, como que esse processo é feito quando a gente tem um modelo autorregressivo, tá? Aqui seria basicamente a mesma ideia, tá? E por conta disso eu não vou repetir toda a dedução que a gente fez na aula anterior, tá? Mas seria basicamente a mesma ideia, tá? Então, basicamente o que seria feito é a gente supõe que existe essa representação, né? Quer dizer, ou melhor, a gente sabe que existe uma representação desse formato para o modelo, né? Aí a gente resolve aquelas equações da mesma forma que a gente fez na aula anterior para encontrar esses coeficientes πc, tá? E a gente chegaria aqui numa equação muito próxima do que a gente chegou na aula anterior, né? A única diferença aqui é os tetas que ficam multiplicando. Tudo bem? Então, qualquer modelo ARMA estacionário pode ser escrito como um modelo de médias móveis de ordem infinita, né? Que é dado por essa equação, e os coeficientes, né, são dados por essa equação aqui de baixo, tá? É, né, acho que eu não destaquei isso na aula anterior, eu vou destacar aqui, né? Essa representação, né, como MA infinito, né, é o que é chamado, né, geralmente é referido nos livros, como a forma causal do modelo, tá? Bom, vamos para o próximo, né, o item 7. Se a gente verificar a condição de inversibilidade, né, então o modelo ARMA-PQ também pode ser escrito como modelo autorregressivo de ordem infinita, tá? A dedução aqui para encontrar os coeficientes também é bem parecido com o que a gente fez lá para encontrar o de médias móveis, né? No entanto, essa representação, né, que é chamada de forma inversível do modelo, tá? Para a gente ela vai ser menos útil e por conta disso a gente nem vai, né, deduzir qual que seriam, né, as equações para chegar aqui nos coeficientes do modelo, tá? Mas eu quero que vocês guardem isso, né? Então o modelo ARMA PQ, né, desde que ele seja inversível, né, ele pode ser escrito nesse formato que é chamado então de forma inversível, tá? E isso basicamente é importante, né, para esse item 8, né? Se a gente verificar, então, né, se a gente está trabalhando com o modelo ARMA PQ, que ele é tanto estacionário quanto inversível, né? Então a gente espera ver para a FAC, né, ele vai se comportar muito próximo, né, do que se comportaria um modelo de médias móveis infinito, ou seja, ela vai decair para zero de uma forma amortizada ou oscilando. Da mesma forma, a FAC-P, né? A FAC-P vai se comportar, né, como se comportaria um modelo autorregressivo de ordem infinita, ou seja, ela precisa decair para zero, né? Que é a condição padrão de modelos autorregressivos. Só que ela vai fazer isso sem uma quebra, né? Ela vai cair de forma amortizada ou oscilando, tá? E aqui eu coloquei uma tabelinha, né, para lembrar do que a gente deduziu em função sobre o comportamento da função de autocorrelação e de autocorrelação parcial, né? Então a gente viu lá na aula de modelos autorregressivos de ordem P que a FAC deles, né, decaía para zero de uma forma amortizada, né, sem cortes, mas na FAC P, né, obrigatoriamente tinha que aparecer um corte no lag P. Depois a gente viu para os modelos médias móveis que seria o contrário, né? Ela teria um corte no lag Q e a FAC P decairia de uma forma amortizada, tá? E agora para os modelos ARMA-PQ, o que a gente deduziu né, a FAC vai simplesmente decair para zero, né, sem cortes, e a FAC-P também vai decair para zero sem cortes, ok? Bom, então basicamente com essa tabela,
né? Quando a gente estiver trabalhando com estimação de modelos, né, com ajuste, que vai ser o tema que a gente vai começar abordando a partir da próxima aula, né, a gente vai poder usar isso aqui para tentar identificar qual modelo se encaixa melhor para a nossa série temporal, tá? Bom, aqui eu coloquei simplesmente para vocês terem as equações, né, de média, variância, autocovariância e autocorrelação do modelo ARMA, tá? Aqui só coloquei do ARMA o 1, que é o caso mais útil, né, que a gente consegue, né, ter equações fechadas, tá? A dedução dessas equações é muito parecida com o que a gente fez lá atrás para os modelos autorregressivos e para os de médias móveis, tá? A função de autocovariância, né, e autocorrelação, aqui a gente pode usar aquelas equações de Wheeler-Walker, né, elas continuam válidas para o modelo ARMA, tá? Bom, isso aqui é muito parecido com o que a gente fez lá atrás, tá? E por conta disso eu vou deixar como um exercício para vocês demonstrar essas equações, tá? Bom, então vamos ver agora os modelos, né, misto integrado, né, que seria os chamados modelos ARIMA, tá? Bom, a gente viu lá atrás, né, que modelos ARMA, né, e os casos particulares deles só servem para modelar séries que são estacionárias, né? Só que para isso existe isso é uma grande limitação, né? Porque a maior parte das séries temporais não são estacionárias, tá? Então, para isso foi construídos os modelos ARIMA, tá? Então, basicamente, o modelo ARMA integrado, né, que a gente vai chamar aqui de ARIMA PDQ, tá? Notem que a gente incluiu agora o item D, né? Consiste, tá? Então, o ARMA integrado ele vai consistir basicamente na gente aplicar o modelo ARMA na désima diferença da série temporal, tá? Então, a ideia aqui é muito simples. Imagina que a gente tem uma série que é não estacionária, tá? No entanto, quando a gente toma diferenças, tá? A gente viu nas aulas anteriores, né, que às vezes você toma uma, duas diferenças e isso já é suficiente para tornar a série estacionária, tá? Então a ideia do modelo ARIMA é, tá, sua série não é estacionária, mas você toma uma diferença, ela se torna estacionária, né? E aí para essa série, né, transformada, como ela é estacionária, você pode usar o modelo ARMA, tá? Bom, essa é a ideia então dos modelos ARIMAs. Tá, então vamos ver a dedução dele. Então vamos considerar o xt, né, como sendo um processo não estacionário, tá? A gente sabe que geralmente após algumas diferenças, né, geralmente uma ou duas são suficientes, né, a série se torna estacionária. Então vamos chamar essa série diferenciada aqui de Wt, tá? Então Wt seria a désima diferença da série xt, tá? E vamos assumir então que o Wt é estacionário, tá? E daqui a pouco a gente vai ver testes de estacionalidade, tá? Então, como o Wt é estacionário, né, a gente pode escrever, né, para ele, pro Wt, um processo ARMA-PQ, porque o ARMA-PQ modela séries estacionárias. Então, o ARMA-PQ, né, aplicado à série W, seria dado aqui por essa equação, tá? Que é a equação lá do modelo ARMA, né? Só que lembrando, né, que como o Wt é a nossa désima diferença, né, a désima diferença pode ser escrito nesse formato, né? Tá? Ou seja, a gente viu lá atrás, tá? Só relembrando aqui, que a diferença do xt, né, pode ser escrito como um menos o b xt, né? Portanto, se a gente toma d diferenças, d aplicações, né, que aqui é o nosso Wt, seria basicamente um menos b elevado a d, né, do xt, ok? Tá? Então, substituindo agora aqui em Wt essa equação, né, a gente chega aqui no que seria o modelo ARIMA,
agora para a série XT. Tá? Então, o modelo ARIMA, né, ele é dado por essa equação. Tudo bem? Então, notem, né, que o que apareceu de novo aqui é esse termo, né, que basicamente é a décima diferença da série XT. Tá? Então, vamos lá. Obviamente, né, o modelo ARIMA P0Q, né, se o termo D é zero, isso vai equivaler ao modelo ARMA PQ. Tá? Frequentemente, uma diferença ou duas vai ser suficiente para tornar séries que sejam não sazonais, tá? Séries sazonais a gente vai tratar de uma forma diferente, né? Que a gente ainda vai ver nas aulas da frente, tá? Mas para séries que são não estacionárias, D igual a 1 ou D igual a 2 geralmente será suficiente, tá? A partir da próxima aula a gente vai ver vários exemplos, tá? E a gente vai ver que para a maior parte delas isso é suficiente, tá? Um processo que se torna estacionário após D diferenças também é chamado de processo integrado de ordem D, tá? Então, por conta disso, veio esse nome de ARMA integrado, né? Modelo ARIMA, né? Porque ele é usado para séries que sejam integradas de ordem D, tá? Então, vamos ver agora os testes de estacionalidade, tá? Os testes, né? A grande maioria deles, né? Dos testes que existem para estacionalidade, né? Eles vão trabalhar com essas duas hipóteses. No H0, né, a hipótese vai ser que o modelo é estacionário, enquanto no H1, a hipótese vai ser que o processo possui raiz unitária, tá? A gente já vai ver o que é isso, ou o processo possui tendência. Tá? Processos com tendência a gente viu lá na aula 3. Tá? E lembrem que era um tipo de série não estacionária. Tá? Então, aqui, como hipótese alternativa, a gente vai ter essas duas possibilidades. Ou tem raiz unitária, que é um tipo de série não estacionária, ou possui tendência. Tá? O que a gente chama de processo com raiz unitária é quando o número 1 é a raiz do polinômio autorregressivo. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Né? O primeiro deles é o caso mais empregado para dizer que o processo tem raiz unitária, que é o passeio aleatório. A gente sabe que né, das aulas anteriores que o passeio aleatório é um processo não estacionário. Né? O passeio aleatório ele é dado por essa equação, que quando a gente escreve o polinômio autorregressivo dele, né, fica dando por essa equação, né, e igualando isso aqui a zero, né, para encontrar a raiz, a gente chega aqui que b igual a 1 é uma raiz desse polinômio. Né? Ou seja, se b igual a 1 é a raiz do polinômio autorregressivo, esse processo possui raiz unitária. Né? E a gente sabe que isso seria um caso de processo não estacionário. Né? Agora, imagina que a gente pegou um modelo daquele que a gente acabou de ver, de um ARIMA PDQ, né? Um processo qualquer, lá com um D maior que zero. Se D é maior que zero, a gente viu que o polinômio autorregressivo dele seria dado por essa equação. Né? Ou melhor, a gente viu que o processo ARIMA, né, podia ser escrito nesse formato, né, onde aqui tudo que está à esquerda do x é o polinômio autorregressivo. Né? E, obviamente, por conta desse termo 1 menos b elevado a d, né, o b igual a 1 se torna uma raiz, porque se você colocar b igual a 1, né, tudo isso aqui dá zero. Tá? Ou seja, como o b1 é uma raiz do polinômio autorregressivo, né, o modelo ARIMA PDQ também possuiria raiz unitária. Em outras palavras, se a gente testasse, né, se a gente usasse um teste de estacionalidade com essas hipóteses para um processo gerado a partir de um passeio aleatório, ele deveria rejeitar o H0 a favor do H1, né? E da mesma forma, um processo, né, gerado de um ARIMA, né, ele também deveria rejeitar o H0 a favor do H1. Tá?
Aqui a gente não vai entrar em detalhes, né, sobre como esses testes são construídos, tá? Eu vou deixar a referência deles, tá, para quem quiser aprofundar mais, tá? O principal teste utilizado né, nesse sentido de testar a estacionalidade contra raiz unitária ou tendência é o chamado teste KPSS. Ele também é o mais novo deles, tá? Bom, e aqui eu tenho uma referência pro artigo que ele foi proposto. Né? Além deles, outros testes que são conhecidos, né? A gente tem lá o teste PP, né? Que é do Phillips-Perron, tá? Só que ele é mais antigo um pouquinho, e também o teste ADF, né? Que também é mais antigo, é lá de 79, tá? Ah, esses três testes, eles se enquadram lá naquelas hipóteses que a gente acabou de ver, e eles estão disponíveis no R dentro do pacote T-Series. Né? O comando para acessar eles lá é o kpss.test, o adf.test e o pp.test. Tá, então vamos ver um exemplo, né? Então aqui no X eu tenho essa série, né, que é uma série com tendência, né? Série com tendência obviamente não estacionária. E aqui do lado direito eu tenho a primeira diferença da série X, tá? Então vamos lá usar o teste KPSS para a série X, né? Então aqui ele fez o teste, né, onde o H0 é que a série é estacionária, né? E deu um p-valor lá que rejeitou a hipótese H0. Ou seja, rejeitou a hipótese de H0 a favor de ter tendência ou ter raiz unitária, tá? Depois usei o mesmo teste, então, na série diferenciada, né, para a primeira diferença, né? Agora deu um p-valor lá que não rejeita, ou seja, ele entendeu que essa série é estacionária, né? E aí uma função que é bastante interessante também é a NDIFES, né, que está disponível no pacote Forecast. Né? Basicamente o que essa função faz, né, é contar para a gente quantas diferenças são necessárias para tornar a série estacionária. Né? Então, por exemplo, né, aplicando a NDIFES, né, naquela série X que a gente acabou de ver ali atrás, né, ela me resulta aqui 1. Ou seja, uma diferença já é suficiente para aquela série se tornar estacionária, tá? Aí depois aplicando, né, ela já para a série estacionária, né, ela me retornou então que n diff igual a zero. Ou seja, né, a partir, né, como a gente viu ali atrás a diff já era estacionária, então aqui ela diz que não precisa mais de nenhuma diferença para a série ser estacionária, tá? Bom, o funcionamento dessa função NDIFs, né, ela é bastante simples. Basicamente o que ela faz é ela usa o teste, daqueles testes, né? No default, se eu não me engano, é o teste KPSS, né? Então ela usa o teste direto para a série. Se deu não estacionária, né, ela toma uma diferença e faz o teste de novo. Né? Se deu não estacionária ainda, ela faz mais uma diferença e aplica o teste. Né? E basicamente o que ela faz é contar, né, quantas diferenças ela usou até o teste da estacionária. Ok? Bom, pessoal, então nessa aula de hoje a gente termina por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver, né, a gente vai aprofundar mais nos modelos ARIMA, né? A gente viu que o modelo ARIMA basicamente generaliza todos os modelos que a gente viu para trás, então agora a gente vai entrar na parte de estimação, né, do modelo ARIMA, tá? Isso vai ser a matéria da próxima prova. Desculpa, da próxima aula. Bom, até mais então, pessoal.